Sinais do progresso espiritual. Existe uma maneira, no entanto, de medir o grau de progresso que você está fazendo no caminho espiritual. Mas não é tentando ver o quanto você se sente mais espiritual. Quanto melhor se comporta, o quanto mais virtuoso você é. Estes não são os sinais. É nas suas reações ao que lhe é apresentado como imagens do mundo que os sinais do progresso espiritual podem ser encontrados. Por exemplo, ler sobre guerras, ameaças de guerras e outros horrores, e descobrir que o medo que essas coisas geram em você está diminuindo, devido à sua percepção de que o poder temporal não é poder. Isso é um sinal definitivo do progresso espiritual. Quanto menos você reagir com medo aos pecados e às doenças do mundo, maior será o grau de progresso espiritual que você fez e está fazendo. Na medida em que você entende que o poder temporal não é poder na presença de Deus, haverá menos e menos reação aos quadros de doença, aos acidentes apresentados a você. Jornais quase que diariamente relatam a falta de alimentos no mundo e outras tantas necessidades. Se em vez de reagir a esses relatos com horror ou piedade, você pode perceber que a falta de qualquer tipo é uma crença universal, porque a oferta é espiritual e, portanto, onipresente. Você pode ajudar a levantar aqueles que estão mantendo um sentido material de suprimento para fora de tal hipnotismo. Há uma infinidade de suprimento, e essa percepção de sua parte não é apenas uma indicação de seu próprio progresso espiritual, mas também uma ajuda para remover a falta e a limitação universal. Através da sua meditação, em algum lugar, alguém acorda para a verdade de que não há, na realidade, falta de suprimento. O que existe é um conceito equivocado de provisão. Em outras palavras, aqueles que experimentam a falta estão mantendo um sentido físico ou material de suprimento. Se ao menos algumas pessoas percebessem que suprimento é espiritual, que a graça de Deus constitui suprimento e que, porque não pode haver lugar algum onde Deus não esteja, não pode haver lugar algum onde a graça não esteja. Eles então despertariam almas para a apreensão desta verdade, e de uma forma ou de outra, o fornecimento iria começar a fluir. Provavelmente, aqueles que estão se apegando a suprimentos em armazéns, em usinas frigoríficas, seriam, em certa medida, tocados por esta luz espiritual e liberariam a forma ou seu sentido material do suprimento, porque mesmo materialmente não há falta de suprimento no mundo. Há bastante no chão e bastante armazenado para cuidar de todos. Há apenas uma ausência da percepção de que as necessidades da vida não precisam ser armazenadas em depósitos e celeiros, porque elas são a graça fluente de Deus. Além disso, uma vez que você começa a perceber que não existe tal coisa como um homem ou uma mulher má, porque o mal não é um homem nem uma mulher, mas uma tentação ou um tentador impessoal. Quando você testemunha homens ou mulheres maus, em vez de reagir com condenação, um sorriso vem de dentro de você com a seguinte reflexão: Pai, perdoa-lhes por sua ignorância. Não o seu mal, mas a sua ignorância. Eles não poderiam ser maus se não fossem ignorantes. Portanto, você não sente horror aos males ou às pessoas más do mundo, mas uma compaixão.
Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tal atitude é um sinal de progresso espiritual. Outro sinal de progresso espiritual é a medida em que você ora por seus inimigos. Quanto mais você os vê como seres humanos, mais tempo haverá algo para ser perdoado ou receber oração. Existe apenas uma maneira de rezar pelos seus inimigos. E isso é entender que Deus é o ser individual. Quanto mais você percebe isso, menos erros eles podem cometer e menos pecados eles podem cometer. Mas quanto mais você os olha apenas como seres humanos que estão pecando e a quem você, em sua generosidade, vai perdoar, mais egoísta você é e mais você os vincula. Se você se rendeu a Deus, de modo que você não tem um eu, um ego, mas aquele ser que é Deus, e sabe que tudo de bom emanado de você ou através de você é de Deus, e qualquer erro é apenas sua incapacidade de deixar Deus atuar plenamente, então você deve saber que esta é a verdade sobre todos. Esteja ou não cada um ciente disto. Mas se alguém não está ciente desta verdade, como é que ela se torna consciente disso? E posso lhe dizer que ninguém pode se tornar consciente desta verdade por si mesmo, porque a mente humana que funciona nele não se entregará. É somente quando você reza corretamente, isto é, quando você em sua meditação percebe: tudo que tu és, eu sou, que uma pessoa pode ser tocada pelo Cristo que você está soltando no mundo. Isto pode mudá-lo, e apenas isso. Tem sido assim comigo, e assim será com você. O que realmente conta na medição do seu progresso espiritual é o seu motivo. Existe um impulso que o mantém neste caminho até que você alcance a realização de Deus? Existe alguma coisa que o mantém em sua meditação, em seu estudo e na prática de princípios espirituais? Se há algo que o atrai a essas disciplinas espirituais, você está progredindo. Mas não é realmente que você está progredindo, é um sinal que você foi tocado pelo Espírito. E ele não vai permitir que você se afaste, até que ele possa irromper completamente.